P3 menos P4. Dá zero? Não, peraí. Na verdade, você tinha P1, chegar do outro lado ainda tem que ter P1, né? Então, acho que aqui. quero Na dizer, verdade, a soma desses três aqui. tem que ser A soma dos três tem que ser o que está entrando. É, a soma dos três é o que está entrando. Eu tenho que garantir conservação no momento em cada um dos vértices. É isso. E aí, para garantir conservação no momento nesse vértice também, aqui tem que ser o próprio P1. Ou seja, eu tenho uma delta de conservação. Eu vou associar um propagador com essa linha, um propagador com essa linha. Vou ter uma delta de conservação que, por inspeção, fazendo diversos exemplos, essa delta de conservação sempre vem com 2π a quarta juntos. Tá ok? Para cada vértice eu atribuo um fator desse tipo. E para cada momento independente, nesse caso aqui eu tenho esse e esse. Essa linha já é um momento independente das outras. Para cada um desses, eu realizo uma integral com um fator de 2π a quarta embaixo. Ok? Ou seja, as regras de Feynman no espaço de momento podem ser facilitadas agora, né? Para cada linha eu atribuo um momento, faz com que a conservação de momento em cada vértice seja verificada. Para cada uma dessas linhas eu atribuo um propagador, tá ok? Multiplicando tudo tem que ter uma delta de conservação de momento vezes 2π a quarta e no final das contas integro sobre os momentos, sobre as linhas internas com momentos independentes, tá? Então eu poderia já sair daqui direto para cá de forma mais simples. Isso daqui também é geral, a gente viu com um exemplo, mas é geral. Em geral você pega um gráfico, pode pegar um gráfico mais complicado, faz essa atribuição de momento a cada linha interna e obtém a expressão matemática dessa forma. Ok? Como eu mencionei, se vocês fizerem essa integral, você vai encontrar um problema, que é um problema de divergência. Então, aquilo que interessa para a gente, na verdade, é só o miolo de cada gráfico. O termo correspondente a essa delta de conservação não interessa para a gente, não tem muito o que fazer com ele. É só uma expressão da conservação do momento. O termo correspondente aos propagadores externos não estão sendo integrados, então não vai dar nenhum problema. Então, na hora de renormalizar, a gente pega um gráfico, nem considera as linhas externas, a gente amputa as linhas externas e calcula o que está no miolo do gráfico. Ok? Eventualmente, se for preciso, você vem e coloca as linhas externas multiplicando os propagadores. Tá? Então, quando a gente for analisar algum gráfico para frente, vai ser sempre tomando esse ponto de vista. Atribuindo a cada linha um momento, integrando nas linhas nos momentos independentes, mas deixando de fora tanto a delta de conservação quanto os propagadores associados às pernas externas que vão ser amputadas. Ok? No começo eu fiquei me perguntando por que eu integro em P3 linha, P4 linha e não integro em P2 linha. Mas na verdade são dois integrantes, são dois pernas. São duas integrais porque são duas linhas independentes. São duas linhas que são independentes, porque o momento desse daqui fica completamente determinado por esse. quer dizer, se fosse Vai ter a alguma bala, delta, na verdade você estaria integrando também sobre o P2 linha. Só que vai ter uma delta de conservação que vai matar essa integral. quer dizer, Já está integrado, né? no do bombom, então, integral só, né, no meio. Oi? Porque tem duas linhas na do bombom Isso, e uma da sociedade. Exatamente, Então, vamos fazer aqui então. Vamos fazer isso aqui. Eu também estava dando essa sensação com você, agora que tu falou que... Isso, não, é um exemplo. Não, porque lá é por causa dos vértices, são dois integrais, são dois vértices. E Não, até mas em nesse DI caso são é sobre dezenas. as linhas independentes. Vamos fazer isso aqui.
digamos que eu tenho certo P1, P2, P3, P4. Ok? Eu vou atribuir a essa linha um certo K, tá? Só para não ficar carregando K e P linha, né? Atribuir um certo Senão K. vai ser P1 E mais aqui P2 tem que menos K. ser K menos P1 menos P2. Mas por que K menos P1 menos P2? Deveria ser o contrário o sinal, não? P1 mais P2 menos K, não é? P1 mais P2 menos K. Isso. Obrigado. Aqui então seria P1 mais P2 menos K. Tá ok? Qual é a expressão matemática para isso daqui? Então só vai ter uma integral. Só vai ter uma integral. Entendi. Vamos lá, a gente vai ter dois vértices, menos I lambda sobre 4 fatorial. Ok? 2π. Ainda vou colocar as pernas externas ainda. 2π delta de P1 mais P2 mais P3 mais P4 vezes. Bom, vai ter um propagador para cada linha externa. I sobre P1 ao quadrado menos M2 mais I epsilon I P2 ao quadrado menos M2 mais I epsilon P3 ao quadrado menos M2 mais I epsilon P4 ao quadrado menos M2 mais I epsilon, ok? Isso daqui é o que eu falei que acaba não importando para a gente. A gente pode amputar tudo isso daqui, amputando as pernas externas. Ok? De fato, na hora que você vai calcular a matriz S, aqueles operadores que eu estava comentando, o operador de onda, lembra que naquela forma de redução tem uma série de D'Albertiano mais M2, D'Albertiano mais M2 multiplicando, o efeito daquilo lá vai ser matar cada um desses termos aqui. Né? Amputar as pernas externas de um gráfico. Na matriz façam essa conta. Mas aí tem Fourier, né? Lá não está em Fourier. Não, joga isso no espaço. Passa isso. Ou joga a forma de redução no espaço. Entendi. Pode fazer isso também. Mas Claro, são os joga isso inversos, daqui lá para ver o que vai acontecer. Vai amputar essas pernas externas. Ok? Vezes, aí agora, integral em dk sobre 2π a quarta. Aí tem esse propagador e aquele propagador. I sobre K2 menos M2 mais I epsilon. I sobre K2 P1 menos P1 mais P2 menos K2 ao quadrado menos M2 mais I epsilon. Ok? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fez no espaço de configurações, aparece para cada propagador aparece um fator menos I, né? Então aparece menos I aqui. Aqui no fundo é dividir por I, né? Para cada propagador. Quando passa para Fourier, esse I não aparece, né? Aparece na verdade o I de cada propagador. Essa profusão desses. Volta. Tipo assim, quando tu faz a fórmula por exemplo, do pôr do sol, em configurações aparece esse menos I a quinta aqui. Porque no fundo Tá aqui, né? é um sobre I. São esses I's dos propagadores. Isso. Mas aparece ao contrário, né? Porque menos I a quinta é dividir por I 5 vezes, Não. né? E aí você está multiplicando por I 5 vezes. Não, mas lembra que isso daqui era menos e aqui fica mais. Tá certo. Valeu. Não peguei, não tinha visto o sinal. Porque esse cara dá menos P. Não, tá Mas certo. eu trago aqui pra dentro. Eu não tinha visto o sinal. Achei que tinha um sinal errado. Foi mal. Beleza. Bom, então vamos encerrar gráficos de Feynman usuais. Vamos começar a falar de outros funcionais agora.
funcionais funcionais conexos. Isso é uma abreviação para funcional gerador das funções de Green conexas. Ok? Vamos lembrar uma teoria livre. Teoria livre. Quando a gente estudou o funcional gerador de uma teoria livre, a gente viu que completando um quadrado, fazendo uma operação de completar quadrado, está associado com shiftar o campo pelo inverso do operador de onda, fazer algumas manipulações, a gente chegou numa expressão para o funcional z de j zero, z0 de j, igual a exponencial de i vezes w0 de j, onde o w0 de j foi definido como menos 1 sobre 2 integral x integral em y jx k a menos 1 de x menos y jy. Já peço desculpa desde já, estou mudando a convenção. Quando eu introduzi isso daí lá foi na primeira aula, né? Primeira ou segunda aula, eu coloquei um sinal de menos aqui e um sinal de mais aqui. Tá? Eu vi que todos os livros adotam mais aqui e menos aqui. Então, para não ficar introduzindo mais uma convenção diferente na física, vou refazer a nossa convenção. Do ponto de vista daquilo que a gente calculou a partir disso, nada muda. Porque vai ter um sinal daqui com outro sinal dali, vai sempre se compensar. Ok? Então, no caso de uma teoria livre, a gente estudou o funcional gerador e mostramos que o funcional gerador z de j, que é o funcional gerador das funções de Green, pode ser escrito em termos de um objeto w de j, que é um funcional, tá ok? E que esse funcional, quando a gente toma derivadas segundas dele, dá um propagador pra gente. Tá ok? Wallace, só observação aqui. Eu estou mudando a minha convenção com relação à primeira aula, tá? Aqui dava para um sinal menos, eu botei um sinal mais agora, e aqui dava para um sinal mais, eu botei um sinal menos. Porque tudo que é livro que eu encontrei está assim, então deixa eu deixar igual. Então tá. Então, a gente viu isso daqui para uma teoria livre. Vamos pegar esse objeto, vamos estender essa definição para o caso de uma teoria interagente. Teorias de interação. Vamos atribuir, vamos introduzir um funcional w de j, ok? Cujo funcional gerador pode ser obtido a partir de sua exponenciação. Então, vamos definir um w de j tal que z de j é igual a exponencial desse w de j. Ok, não fiz nada demais até agora. Só definir um objeto e nada mais. E assumir que ele é definido de forma que o w de j, que o z de j seja escrito dessa forma. Além disso, vamos definir funções de Green, chamadas funções de Green conexas, como sendo funções de Green, que seria uma definição. Definição funções de Green conexas. Funções de conexas. Isso.
Eu só falo isso porque se você vê isso na sua aula, Não, eu vou ficar puto, por exemplo. Tá fazendo uma propaganda aí pro Brasil todo, como se eu fosse um cara extremamente problemático, olha só. eu sou um cara toque, cuidadoso. dia civil, eu sou um cara tão relaxado, não tem nenhum problema com essas coisas. Vamos definir funções de Green conexas como sendo valor esperado no vácuo. Isso aqui é só uma anotação, tá ok? Por enquanto. Com o índice C, com o subscrito C de conexos, como sendo menos I elevado a N menos 1 delta de N, derivada funcional de W com relação a J de x1 até J de xn, tomando J igual a zero. Até aqui simplesmente uma definição também. Nada demais. Ok? Esse I que a gente não está levando em conta é porque já tem um I ali fora, é isso? Dependendo do lugar também você encontra uma notação diferente, mais, né? Uhum. Não convencional isso daí. Até aqui também isso é uma definição, nada demais. Definindo um objeto, chamando de função de Green conexa. Daqui a pouco vai ficar claro porque o nome conexo. Tá? E é definido como sendo essa derivada funcional. Bom, eu posso pegar esse objeto aqui, suponha que ele exista, posso pegar esse objeto e posso calcular derivadas funcionais disso. E posso tomar J igual a zero. Vou obter uma função de N pontos. Essa função de N pontos eu vou chamar como função de Green conexa e pronto. Tem esse direito. Tá? Isso daqui me dá o direito de escrever uma expressão dessa forma. Basicamente estou escrevendo a série de Taylor funcional desse objeto. Eu posso escrever dessa forma. Um somatório em N indo de 1 até infinito de I elevado a N menos 1 sobre N fatorial integrais em dx1 dx N J de x1 J de xn. Bom, a série de Taylor funcional disso daqui envolveria o quê? Aqui eu teria derivadas funcionais do meu funcional. Tá? Só que a derivada funcional eu já chamei de função de Green. Então eu vou colocar aqui. Simplesmente, usando essa definição, vou escrever essa expansão desse nosso objeto aqui. Ok? Por isso ele se caracteriza como sendo um funcional gerador dessas funções de Green. Estou chamando de conexas. A gente vai ver que conexa está associado com o gráfico de Feynman conexa. Tá? Vamos ver isso agora. N menos 1, senão você desconsiderou a ordem zero. Isso, sim, uma observação importante. Veja que aqui eu estou começando de N igual a 1, tá? Por que eu estou começando de N igual a 1? Porque, digamos que eu tome J igual a 0. Poderia vir aqui e colocar o termo N igual a 0 também. Ele me daria W0, W de J igual a 0. Uhum. Só que W de J igual a 0, veja aqui, né? Isso daqui implica que W de J 0 vai ser o log de Z de 0. Só que o log de Z de 0, o Z de 0 é igual a 1, logo o log de Z de 0 é 0. Então, isso daqui é 0. Então, não estou colocando o primeiro termo simplesmente porque ele se anula. E a primeira ordem, então, só tem um I elevado a zero? Isso. É só porque eu estou colocando esse I aqui. Ah, tá. Só para ficar consistente com algumas... Entendi. Mas também é uma questão de definição. Não, entendi. Eu poderia vir aqui e colocar, mas aí não definir com esse I aqui, mas... Tá bom. Nada demais, só uma questão de convenção também, tá?
isso daqui, essa escolha está consistente com isso. Tá? Eu poderia ter colocado só N. E aí depois você vai você multiplicar o I, dá mas, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos observar o seguinte, que essa definição aqui, ela implica que o W de J é igual a menos I log de Z. Ok? Vamos tomar derivadas funcionais disso. Derivada funcional de W de J com relação a delta de Jx, digamos, x1. Isso daqui dá menos I 1 sobre Z de J derivada funcional de Z de J com relação a J x1. Ok? Derivada funcional segunda. Derivada funcional segunda. Dessa forma. x1, x2. Derivada funcional segunda. Vou pegar essa derivada funcional segunda e vamos calcular. Vai ser 1 sobre I sobre Z de J, derivada de Z, derivada de x2, x1, x2, mais I sobre Z de J ao quadrado, dz de J, dz x1, dz de J com relação a J x2. Ok? Quero trabalhar com essa expressão aqui. Então eu vou multiplicar essa expressão por menos I dos dois lados. Isso daqui vai me dar menos I quadrado aqui. Ok? E aqui eu vou ter menos. Vou colocar menos I quadrado também. Ok? E nessa expressão aqui vou tomar J igual a zero. Essa expressão é tomar J igual a zero. J igual a zero aqui, J igual a zero aqui, J igual a zero aqui. O termo aqui embaixo basicamente vai dar 1, que é Z de zero. Aqui também vai dar 1, Z de zero. Na hora que eu tomo J igual a zero, eu tenho aqui delta de J com J1, J2, tomando J igual a zero. Isso daqui é igual a menos I quadrado, delta 2, Z de J, J1, J2, com J igual a zero, mais, menos, vou colocar assim, menos I sobre essa derivada, vezes essa derivada, J1, com J igual a zero, vezes menos I, derivada funcional de Z com relação a J, com J igual a zero. Ok? Primeiro termo, o termo do lado esquerdo,
é a função de Green conexa de 2 pontos. O primeiro termo do lado direito é a função de Green. E aqui é um produto de funções de Green de um ponto. Ou seja, vácuo T φ1, φ2, vácuo, conexa, função de Green conexa, é igual aqui, ó, função de Green φ1, φ2, essa função de Green, menos o valor esperado no vácuo desses dois objetos. Tá ok? Vamos pegar uma interação contendo somente termo cúbico. Ok? Teoria com interações considerando interações cúbicas. Uma teoria. Nesse caso, a função de Green de um ponto, vamos considerar a expansão de Green de um ponto na sua representação diagramática. A função de Green de um ponto começa, bom, não tem nenhum termo com um ponto e nenhum vértice, não dá para formar nenhum gráfico desse tipo, um ponto e nenhum vértice. Então o primeiro termo vai ser um ponto externo e um vértice. Esse termo vai ser 3 vezes x e fecha isso aqui, ok? Mais ordem superior. Isso aqui vai ser suficiente para a gente. A gente vai calcular isso daí até dois vértices. Só que como isso daqui vai estar multiplicado já, então isso daqui já vai dar uma contribuição de 2 vértices para essa expansão. Tá? Uma função de 2 pontos. Até 2 vértices. A primeira delas vai ser vou fazer função de Green de 2 pontos até 2 vértices. Eu tenho esse gráfico mais com apenas um vértice não vai ter nenhuma, com 2 pontos e 2 vértices não tem nenhuma função de Green, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial. Já vou. Não, agora. 1 sobre 2 fatorial. 36 vezes esse gráfico aqui. Mais 36 vezes esse gráfico. Mais 18 vezes esse gráfico. Ok? A gente já calculou isso antes, né? Vamos juntar esses dois resultados ali então. Vamos calcular, usando isso daqui, vamos calcular a função 2 pontos conexa, dita conexa. Repete isso.
mais 36 sobre 2 dá 18. Ah, entendi. Cara, que maneiro. 18. 2 mais 18. Aí esse gráfico aqui. 2 mais 9 vezes esse gráfico. Menos, agora, o valor esperado no vácuo de Fiz X1. fit x1 vezes o valor esperado no vácuo de fit x2. Então seria isso daqui com x1, isso daqui com x2, 3 vezes 3, 9. 9 vezes mais temos de 3 vértices em diante. Ok? Esse termo cancela esse. Resultado. Resultado. Essa função de conexa envolve somente os gráficos de desconexos. 2 mais 18. 2 mais 18. 2. Ok? Mais termo de ordem superior. 3 vértices acho que não teria nenhum. O próximo teria que ser de 4 vértices. Embora Você já define a função de Green conexa, a definição já faz com que você vá tirar os desconexos. isso. O nome conexo é dado por causa disso, né? Sim, sim. O nome conexo é Então, mas a definição que você definição dá já é tal para que- isso. É tal que ela tal que a expansão diagramática envolva somente os gráficos vai conexos. tirar os desconexos. Exatamente. Embora eu tenha feito isso por um exemplo bastante particular, uma função de 2 pontos, contendo apenas 2 vértices, contendo apenas interações cúbicas, isso também é geral. Okay? Não encontrei nenhum método de demonstrar isso em geral. O mais próximo disso foi, eu encontrei no livro do Shapiro, Buchbinder, esqueci o nome do doutor. Tu falou dele outro dia, no Pronto Chapéu. Ele é de... Ele é de fora, ele é russo, mas ele é de fora. Ele tem um livro, Effective Actions in Quantum Gravity. E lá tem um capítulo de revisão de métodos funcionais, e lá tem isso demonstrado, mas ainda eu acho que a conexão entre o que está demonstrado e a representação gráfica também não está tão clara assim. Mas fazendo isso dá para se convencer, né? Como no curso eu não estou fazendo nada de forma muito rigorosa, então não vai ser aqui que eu vou tentar provar a coisa mais rigorosa possível. Será que isso não tem demonstrado em nenhum artigo que os caras... Eu imagino que tenha, mas eu não achei. Sim, eu também não procurei muito. Eu Não, procurei nos livros que estavam assim na minha mesa. Isso que eu achei estranho, mas um método tão standard, Não, né? deve ter, Não ser deve tão ter. difundido. Então, o que tem lá é que ele define funções de Green conexas como sendo como é que é? Ele fala o seguinte, ele pode escrever uma função de Green como sendo uma função de Green de n pontos, como sendo a função de Green conexa de n pontos, mais a soma de todas as permutações de produtos de não sei o que lá, não sei o que lá. E mostra que essa definição de exponencial de IW é compatível com essa definição. Isso ele demonstra por indução, tá? Por indução finita mesmo. Tá? Mostra para 1, mostra para 2 e mostra, quer dizer, assume N e mostra para N menos 1. Na real tem que olhar para a expressão matemática das que não são conexas e tentar achar alguma coisa. Porque a gente só está falando que é conexo ou não porque a gente está vendo o desenho, né? Mas para poder provar isso, você tem que olhar para a expressão matemática. Sim. E o que ela tem que Isso caracteriza ela o que caracteriza é que a função de Green vai ser fatorada no produto de funções de Green.
Então, essa coisa de usar exponencial, por algum motivo, faz essa fatoração sumir, esse fator de fatorar. Exatamente. Mas então, é isso aí. Funções de Green. Funcionais conexos. Conexos. Eles estão associados com gráficos conexos. A gente pensa em gráficos conexos por causa dos gráficos de Fine. Isso. Já existia definição de funcionais conexos antes de existir os gráficos de Fine? Não sei. Entendeu? Uma curiosidade. Não sei. Já Talvez existia com outro nome, né? Entendeu? Funcionais fatoráveis. Será que existia já uma definição? Essa separação já existia ou isso foi criado depois, entendeu? Talvez existisse porque... Existia a mecânica estatística, né? Eu não sei nada disso, eu me calo. Funcional gerador corresponde à função de partição. Funcional conexo corresponde à energia livre de Helmholtz. Ah, Já existia esse tipo de coisa na mecânica estatística. Não, tô dizendo assim, por que a gente... Esse negócio de não querer os conexos é porque aquelas partículas ali não interagem, né? Se fossem duas partículas. Associado, por exemplo, ao princípio de decomposição em cluster, a gente dá eventos separados, tem probabilidades fatoradas, e também você, a partir dos gráficos conexos, você constrói todos os desconexos. Então, se você pensar numa construção em que você quer saber quais são os gráficos mais fundamentais que você tem ali, você calcula esses fundamentais e a partir dele eu tenho que calcular os outros. Os gráficos conexos. Funcionais fundamentais, sei lá. Isso. Aqui ele tem mais fundamental. É o próximo, né? Mas então, ou seja, em termos de, pensando em termos de expansão, né, uma função de Green de n pontos. N, uma função de Green desse tipo, conexa, corresponde a uma expansão com n de 0 até infinito, de 1 sobre n fatorial, de novo coloco só por conveniência, ok? X, C de n, onde esse xc significa a soma de todos os gráficos com n pontos externos, associados com esses pontos, n vértices, sendo que somente gráficos conexos são possíveis e somente gráficos sem bolha de vácuo são possíveis. Se eu não me engano, não dá para construir nenhum gráfico com bolha de vácuo que seja conexo. Só já matou aqui. Exceto o primeiro, né? Mas ele não vai ter ponto Exceto, externo. Não, mas aí também daria 1. É. 3 0, 3 0. Que a primeira corresponde ao sim. W0. Então daria 0. Bom, são 8h10. Eu acho que na aula que vem a gente já pode começar, já falando de divergência, já começar a entrar no assunto do curso em si. Então, talvez passe um pouquinho de tempo para poder falar de funções de Green, falar do funcional gerador das funções de Green 1PI. E acho que não vai levar muito tempo, até porque eu não consegui preparar nada para esse assunto, então corre o risco de nem dar certo isso que eu vou falar. Mas vamos lá, vamos tentar. A ideia seria basicamente só tentar construir mostrar algumas identidades, só para deixar claro uma notação simbólica que aparece na literatura e que se vocês se depararem para saber o que está acontecendo, né? Definir os chamados funcionais
um PI. São funcionais one particle irreducible. Okay? Redutíveis a uma partícula. Estão associados com gráfico desse tipo, mas não gráfico desse tipo. E você pode separar em dois gráficos cortando uma linha interna. Okay? Esse daqui, se eu corto uma linha interna, eu não separo em dois gráficos. Esse daqui sim. Para começar a falar de funcionais 1PI, de funcionais one particle irreducible. A gente começa pela definição de um objeto que é um campo clássico, tá, ok? E definido no seguinte sentido. Vamos lembrar que a função de Green de um ponto, uma função de Green de um ponto, seja ela conexa ou não, porque as duas coincidem, toda função de um ponto vai ser uma função conexa. Uma função de Green de um ponto, vou denotar o conexo, é obtida como sendo a derivada funcional de J com relação a Jx. Isso daqui vai te dar a sua função de Green de um ponto. Eu vou definir um outro objeto que eu vou chamar de função de Green de um ponto dependente de uma corrente externa, tá, ok? Não vou tomar a fonte igual a zero, tá? Isso daqui eu vou definir como sendo um objeto, uma função de x, vou chamar de campo clássico, ok? Quando eu tomo j igual a zero, esse campo clássico cai no valor esperado do vácuo. Aqui já vai ficar mais ou menos claro por que isso daí se chama campo clássico. E vou adotar essa nomenclatura, né? Esse objeto aqui é um campo clássico. Para, por exemplo, calcular aquelas correções, por exemplo, de altas energias no campo eletromagnético, eles usam isso ou não? Não, por exemplo, você pega aquelas eletrodinâmicas que levam correções de altas energias. Aí você tem um campo elétrico normal, aí agora se tiver com uma energia muito alta, ele começa a surgir efeitos que mudam a forma dele. Você usa isso para calcular? Você está falando de eletrodinâmicas modificadas? Por exemplo, acho que Born-Infeld ela vem de correções. Não, a Born-Infeld ela já é modificada a nível clássico, né? Ela Já modifica a sua ação clássica. Mas a ação clássica, a modificação dela vem de efeitos quânticos, não? Ou não sei se é essa ou tinha Não, Born-Infeld, por exemplo, acho que historicamente ela foi tanto Born-Infeld quanto a Heisenberg, eu acho que elas não foram propostas nesse contexto, não. Não, acho que não. Foi uma modificação na eletrodinâmica clássica mesmo. No caso de Born-Infeld, por exemplo, era uma eletrodinâmica que tinha como objetivo construir uma eletrodinâmica cuja energia potencial não seja infinita no ponto, na carga. Tá? Mas aí é uma modificação a nível clássico mesmo. Não sei se é essa ou a... Olha, Heisenberg eu acho que também. Também? Essas eletrodinâmicas modificadas costumam ser construídas já pela ação clássica mesmo. Eu fiquei imaginando pegar, tipo assim, você pegar uma teoria efetiva que leva em conta, por exemplo, você pega uma teoria, os campos ainda são clássicos, só que elas tratam efeitos de altas energias, assim, mas ainda é clássico. Você seria uma... Existem outras abordagens, porque esse objeto aqui, funcional no PI, também é associado com o que a gente chama de ação efetiva, né? Ação efetiva. É que você escreveu o campo clássico, aí, sei lá, me bateu essa ideia que eu já tinha visto nessas coisas de você implementar os efeitos quânticos, mas como é mais fácil resolver equações clássicas, né? Então, tem essa abordagem, isso daqui também se chama, esse funcional chama de ação efetiva, que é uma ação, né? Uma ação quântica, que depende dos campos clássicos e a ideia é que eu acho que aí faz sentido isso que você está falando assim, que
Por correções quânticas você pode obter termos que não estão uma teoria efetiva que contém termos que não estão na ação original. Acho que aí faz sentido isso que você está falando. Acho que não tinha entendido inicialmente, mas acho que a ideia é essa mesmo. Talvez a gente imagine. É que você escreveu o campo clássico, aí sei lá. Sim. Não, acho que faz sentido isso que você está falando sim. Vamos lá. Partindo dessa definição do campo clássico. Esse objeto não está explicitamente denotado aqui, mas no fundo vai ser um funcional das fontes. Tá ok? Suponha que você possa inverter isso daí. Você poderia escrever as fontes em função desse campo clássico. E a ideia é definir um novo funcional que a dependência funcional dele seja em relação a esse campo clássico e que seja obtida a partir de uma transformação de Legendre do funcional dado. Então, esse funcional UTI ou ação efetiva é definido como sendo a transformação de Legendre de integral em x, jx, φ x. Ou seja, se você for capaz de calcular o WJ, e conseguir inverter essas relações a fim de escrever J em termos de φ, você obtém a sua ação efetiva. E vice-versa, calculando a ação efetiva e usando essa relação, você obtém o funcional conexo e consegue obter, inclusive, o funcional gerador na hora que você exponenciar isso daí. Tá ok? Veja que essa definição aqui ela é consistente com a definição do campo clássico, porque se você tomar uma derivada com relação a J, ok? Ele não tem dependência explícita com relação a J, isso daqui vai para zero, sobra esse termo aqui derivado com relação a J, esse termo aqui vai dar o próprio campo clássico. Ok? Ao contrário, se você tomar uma derivada com relação a φ, tome uma derivada com relação a φ, com relação a φ, o que você vai obter é menos J de x. Bom, aqui não depende explicitamente de x. Aqui, vou bater a derivada com relação a φ, que vai produzir uma delta, eu integro e vai dar o J de x. Tá ok? Esse é o motivo pelo qual esse objeto é chamado de ação efetiva. Tá? Isso daqui tem cara de equação de movimento, de equação de Euler-Lagrange. Tá? Pensando uma equação clássica seria a derivada funcional da ação clássica correspondendo a uma fonte externa se ela for acoplada linearmente a um campo. Tá ok? Então, por isso que é ação efetiva e por isso que esse objeto é denominado campo clássico, associado com ele satisfaz uma equação de movimento, mesmo sendo uma equação de movimento quântica, né, nesse caso, trazendo correções quânticas. Tá? Vamos olhar algumas propriedades rapidinho desse objeto novo aí. Deixa eu ver. Vamos derivar essa equação aqui agora com relação a φ de y. Tá? Com relação a φ de z. Derivar com relação a φ de z. Derivada segunda da ação efetiva com relação a φ de z x é igual a menos derivada de
J, X, J de φ de Z. Ok? Deixa eu multiplicar os dois lados dessa equação por dφ. dφ de Z, dj de y, a derivada. Vou pegar essa equação aqui. Vou multiplicar por esse objeto, dφ de Z, dj de y, tá ok? E vou integrar com relação a Z. Integra com relação a Z. Então, isso daqui me dá integral de D2 de φ de φ de Z dj de y D2 φ de Z d φ de x igual a menos uma integral em Z djx dφ de Z dφ de Z dj de y. Só que esse termo que está aqui é basicamente uma regra da cadeia funcional. Ok? Derivado de j com relação a φ, derivado de φ com relação a j, somando num índice que agora é contínuo, né? Nos pontos do espaço-tempo. Ou seja, isso daqui corresponde à derivada de j com relação a y, derivada de jx com relação a jy. Então é uma delta de x menos y. Então esse lado aqui é delta de x menos y. Ok? E esse termo aqui é a derivada. Eu posso pegar esse termo e substituir o campo clássico aqui. Então isso daqui vai ser derivada de w com relação a jy e com relação a jx. Tá ok? Ou seja, relação a jz. Ou seja, isso daqui corresponde à integral d2 w djy djz d2 gama φ dφ de Z dφ x. Isso daqui igual a menos delta de y menos x. Ok? Isso daí é uma relação de inversão de matrizes funcionais. E como é a integral em dz, então? Oi? Do lado direito, quando faz aquela... Isso daqui corresponde... Isso com a integral corresponde a djx, djy. Mas é delta de x menos y. Ah, mas tem que ter integral, né? Tem que ter integral. Tá. Então isso daqui nada mais é do que uma relação de inversão matricial contínua, né? Funcional. Tá? Ou seja, esse objeto, a menos de um fator numérico, né? De menos 1, esse objeto é o inverso desse objeto. Okay? A inversa funcional desse objeto. Tá? Deixa eu escrever isso daqui em termos de funções de Green. Vou começar fazendo o seguinte, vou multiplicar por menos, então eu trago um menos para cá. Tá ok? Multipliquei por menos. Menos é igual a i quadrado, que é igual a menos i ao quadrado. Então eu poderia colocar um menos i aqui
e um menos i aqui. Ok? Tá certo, né? Questão de sinal. Esse objeto aqui corresponde a uma função de Green de y, z, conexa, tá? Ou seja, essa relação no fundo significa integral é o seguinte, integral de z, esse objeto, φ de y, φ de z, conexo, igual não, vezes, menos, vou colocar aqui, menos i, derivada segunda, de φ, de z, φ de x, isso daqui igual a uma delta de y menos x. Y menos x. Agora sim, esse objeto é o inverso desse objeto. Ok? Ou seja, uma função de Green, conexa de dois pontos, uma função de Green conexa de dois pontos é igual a i vezes a inversa desse objeto. I vezes a inversa desse objeto. Ok? Lembra que a tri-level, a nível de arco, sem levar nenhuma correção de vértice, esse objeto corresponde a isso aqui, né? Esse objeto corresponderia a isso aqui. YZ. Deixa eu trocar por X. Esse objeto corresponde a isso, mais correções. Ok? Quem era esse cara aqui? Esse cara corresponde a I vezes o operador de onda. Esse cara era obtido, o operador de onda, quer dizer, é o inverso do operador I vezes o inverso do operador de onda. O operador de onda era obtido como? Derivada segunda da ação livre. Tá ok? Ou seja, aqui a gente tem a derivada segunda. Bom, pensando isso daqui, quando toma, isso daqui também não mencionei, né? Mas isso daqui quando toma, tomando J igual a zero nessa expressão aqui, tá? Tomando J igual a zero e φ igual a zero aqui, só para ficar claro. Aqui, digamos aqui, né? Isso, um J igual a zero e φ igual a zero. Aí sim você obtém a função de Green e esse objeto aqui com φ igual a zero. E você inverte esse objeto, você obtém a função de Green conexa. Tá? Então veja que se a gente tivesse a primeira correção disso daqui corresponde àquele operador inverso, operador de onda, que por sua vez era a derivada segunda da ação. Derivada segunda da ação depois tomando φ igual a zero. Ou seja, o que esse objeto aqui faz é justamente corrigir a ação clássica. Corrigir a ação clássica com termos quânticos.
Ok? Porque isso daqui, essa expansão continua, né? Essa expansão, ela continua. Certo? Bom, tinha mais coisa para falar aqui ainda, mas né, acho que vai tomar muito tempo se a gente continuar. Começa a aula que vem encerrando a discussão sobre a ação efetiva. Acho que tem coisa ainda para ser dita e coisa que vale a pena mencionar. Então, eu uso um tempinho da próxima aula para isso. Hoje, tem alguma dúvida? A moral aqui, por enquanto, é esse objeto funcional 1PI, ele corresponde à ação clássica mais correções. A gente já explorou alguns elementos que levam a essa conclusão. A gente tem uma equação de movimento para esse campo clássico. A gente tem a derivada segunda corresponde ao que seria a derivada segunda da ação mais alguma coisa, e assim por diante. A gente está dando alguns elementos para tirar essas conclusões. Então, não sei, parece mais que bem.